Fala, eu Yumi, e hoje é um tema que vocês estavam guardando muito tempo. Sim, hoje eu vim falar dele, o nosso personagem masculino favorito dessa história, até porque não tem muita concorrência. Mas sim, ele é o favorito de muita gente, é o meu também, dos personagens masculinos, é claro. E sim, nós estamos falando dele, o Raffi. Yeah! Ou, como vocês podem ler em português aí, o Arath. No caso, o Ira. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, né, e compartilhe com os amigos e familiares e grupos que você tiver. Ajuda o canal a crescer aí para eu continuar motivado, beleza? E se você quiser e puder ajudar o canal, torne-se membro dele e me ajude a manter todo esse trabalho que eu tenho para fazer esse conteúdo para vocês. R$2 por mês aí, gente, baratinho. É claro que tem alguns níveis de membros mais caros, mas esses têm algumas vantagens. Bem, dê uma olhada aí, ajudem no que puderem e se quiserem, é claro. Bem, então vamos direto pro vídeo. Então a gente vai começar do começo, né? Bem do começo, né? Quando ele ainda estava na Terra, antes de ele reencarnar, né? Ele era o Sasajima Kyoya, e quando criança ele era um hipócrita, bem, um justiceiro, por assim dizer, com um senso de justiça bem diferenciado, eu diria. E ele era bem bondoso, apesar de tudo. Ele não suportava ver aqueles valentões de escola, aqueles tipo de pessoa que ficava incomodando os outros, né? Então muitas vezes ele acabava entrando em briga por causa dessa visão que ele tinha do que era certo e errado. Então ele geralmente resolvia as coisas na porrada. Ele resolvia as coisas na violência. Boy. E por causa disso ele foi apelidado naquela época ainda, quando ele vivia na Terra, de Pequeno Ogro. Até por seus colegas, por causa de sempre usar a violência para resolver as coisas, né? E por causa disso ele sempre acabava entrando em apuros, né? Por causa desse senso de justiça dele e por causa dessas brigas que ele entrava por causa disso, né? Apesar disso, ele era um bom lutador, ele sabia brigar, né? Então ele conseguia sempre dar um jeito nos agressores. Mas isso também acabou condenando ele a uma isolação, né? Ele acabou sendo isolado pelas pessoas por causa de tanto ele ser repreendido pelos adultos, e os amigos dele acabou deixando ele naquela época, por causa que ele era um arruaceiro, né? Ele era quase um valentão, assim, por assim dizer. Ele só se entrava em briga, né? Era um delinquente, por assim dizer. Então, quando ele acabou se formando naquele colégio que ele estava na época, ele se formou sem ter nenhum amigo. Mas quando ele foi transferido para outro colégio, foi capaz de aguentar ver algumas pequenas intimidações que a Akaba e a Negishi, que no caso era a Ade e a Sofia, né, sofriam lá naquela escola, sem ele intervir e acabar entrando em briga tentando proteger alguma das duas. Ele acaba conseguindo fazer novos amigos de novo, como o Shun e o Kanata, que depois que no caso era o Shunosuke, né, que vira o Shun no outro mundo, e a Katia, né? E ele foi capaz de aguentar isso porque ele desabafava sua frustração e raiva jogando jogos com esses novos amigos que ele conseguiu. Mas no fim ele acabou morrendo junto com todo mundo naquela explosão da sala, né? Então, bem, o resultado foi o mesmo no fim das contas. E depois, no outro mundo, quando ele reencarna como um Goblin. Ele estava se sentindo confortável com a sua vida quando o desastre o atingiu, e ele passou por várias dificuldades a ponto de sua personalidade e visão do mundo mudarem bastante, eu diria, né? Mas vamos por partes, né? O Kyoya, quando ele renasce naquele mundo no ano de 840, ele renasce como um Goblin. E naquela época ele ainda não era chamado de Arath, no caso Raffi. Ele ainda não era chamado de Irath naquela época. Ele renasce como um Goblin chamado Razu. É um nome meio estranho mesmo, mas é Razu mesmo. Talvez a pronúncia pode ser diferente, mas eu vou falar como está escrito. Dane-se. E ele renasce lá, no canto das Montanhas Místicas, ou Cordilheiras, tanto faz. Vocês usem o que acharem melhor. Que separa o Império de Henshan e o Reino do Mao, no caso do Rei Demoníaco lá. Embora confuso com a situação, ele não estava totalmente desorientado devido a alguns livros que ele pegava emprestado do Kanata. Então o Kyoya não demora muito para se adaptar à situação e aprende bastante enquanto tem apenas 1 ano de idade nesse novo mundo. Ele procura por outras reencarnações na Vila dos Goblins, mas sem sucesso, né? Por razões óbvias, né? Mas ele acaba aprendendo um pouco andando e ouvindo os adultos daquela vila. E a sua imagem de Goblins também muda, já que eles não são criaturas sujas, fracas e estúpidas, igual ele lia nos livros lá, né? No outro mundo.
mas são mais parecidos com membros de uma tribo subdesenvolvida e orgulhosa. E a necessidade de se sacrificar pela sobrevivência da aldeia é algo que Razo decidiu que transcendia a justiça que ele havia decidido em sua vida anterior, quando ele ainda era humano lá no outro mundo, né? E então esses goblins se tornaram a sua nova família. E quando ele tinha 2 anos, ele entendeu os caminhos que poderia seguir ao atingir o nível 10 para expandir a sua vida útil, no caso, pelo modo de evolução. E esses caminhos eram o lutador, ranger e xamã. Depois disso é o Robogoblin, e então não há necessidade dele se preocupar com a expectativa de vida, já que os Robogoblins podem viver mais ou menos a mesma idade que os humanos. E por volta dessa época, ao preparar o jantar para a vila com seu pai, ele descobre sua habilidade de criação de arma. Então o ancião o avalia com a pedra de avaliação da vila e ele é encarregado de criar armas para a vila, uma vez que ele ganha MP e níveis de habilidade suficiente. Essa habilidade aumenta um pouco a prosperidade da vila, fornecendo-lhes ferramentas afiadas e novas armas, facas e etc. Agora eles têm ferramentas de verdade para usar lá. Então eles passam um grande tempo sem ter nenhum tipo de incorrência ou problemas lá na vila. Mas seu irmão mais velho, o Raza, evoluiu para um Robogoblin já. Enquanto isso, o Razo também perde seu primeiro irmão mais novo, em um aborto espontâneo que aconteceu. E Raza o conforta durante a sua depressão que ele acaba tendo. Mais tarde, o Razo ganha uma irmã mais nova, que ele jura proteger, e o Raza se torna o guerreiro líder da vila, um alto goblin. Os nomes meio estranhos, mas vocês vão se acostumando. Ou não. Então, o Razo também ganha a habilidade de nomeação, permitindo-lhe conceder estatísticas aumentadas em itens e outras criaturas vivas que ele nomeia. Isso te lembra alguém? Garanto que lembra para quem assistiu a certos animes por aí e secar que não são tão bons. Mas tiveram uma animação melhor que a nossa, infelizmente. Eventualmente, a atividade da aldeia Goblin e suas armas extremamente boas chamam a atenção dos humanos locais, obviamente. O Razo continua a criar armas e ferramentas para a aldeia e cria uma katana para si mesmo. Mas a aldeia acaba sendo atacada e a aldeia deles acaba sendo destruída pelos humanos e os monstros que estavam com eles. Então o Raza e o Razo. O Razo é o Kyoya, viu? Não se esqueçam. São capturados, mas não antes que o líder e domador de monstros conhecido como Buirumus ou Birumus, tanto faz o nome dele, sinceramente, force o Razo a matar e comer a sua própria irmã contra sua vontade na tentativa de quebrá-lo. É realmente isso aí que vocês escutaram. É realmente perturbador, eu diria. Bem, e por causa disso, ele acaba ganhando os títulos de Ali Killer e King Hitter. No caso, é o matador de aliados e de comedor de parentes, né? Junto com o Tabu nível 2, Raiva nível 2 e Magia de Heresia nível 1. Mas em vez de ele acabar quebrado, a sua mente está cheia de ódio e raiva. Mas o seu corpo ainda continua firmemente sob o controle de Birumus, né? Então não tem muito o que ele fazer a respeito disso. Por enquanto. Agora, como um escravo, o Razo continua a fazer armas contra sua vontade e amaldiçoa o domador de monstros, que é o Birumus, né? E em segredo ele treina seu corpo e suas estatísticas para se preparar para uma chance de se libertar do feitiço de compulsão dele, que é o que ele está submetido à dominação do domador de monstros. Então, eventualmente, a criação de arma dele atinge o nível 10 e evolui para a criação de arma maravilhosa, permitindo-lhe imbuir efeito nas armas que cria. A fim de apoiar o MP necessário para usar esta habilidade, Birumus ordena que Razo evolua para um xamã. E ele também aprende a linguagem humana e obtém informações ao ficar escutando esses humanos por bastante tempo, né? E durante seu cativeiro, o Razo finalmente atinge um ponto de ruptura, né? Por anos, o Razo manteve sua raiva e ódios pelo Bemirus, né? Bumirus. Toda hora eu falo o nome dele errado, mas dane-se. Constantemente aumentando o nível da sua habilidade de raiva, né? Até que finalmente ele atinge o nível 9 da habilidade dele de fúria, né? Porém, o evento que o empurra além do limite é descobrir que o seu irmão Raza estava massacrando outros goblins em outras aldeias e pegando seus amuletos de flores. Caso o irmão dele estava matando outros goblins lá de outras aldeias.
Só que ele estava rindo descaradamente do lado de Bimiros. Então, tipo, o Rasa atraiu os Goblins e descaradamente ficava ao lado do Bumiros. Ah, que nome horrível! E é ao ver isso que o Rasa tem a fúria dele chegada ao limite. E aí ela se torna a habilidade do Governante da Ira. Ele ganha o título de Governante da Ira. E com o título de Governante da Ira e a habilidade do Governante da Ira, o Raso é capaz de se libertar do controle de Bimiros e se vingar. E o Raso mata todos eles que estavam lá, começando pelo seu irmão e terminando com o Bumiros. Tanto faz, ninguém liga. Então, seu ato final naquele lugar desprezível onde ele viveu como escravo por bastante tempo foi usar sua habilidade de nomeação para mudar seu nome para Raf, que no caso se escreve como Warat, que a tradução seria Ira, que é o nome da habilidade dele, que é o do título da habilidade dele, que é o título de Governante da Ira. A partir desse momento, o nome dele se torna Ira em português. Vocês podem ler como Warat ou falar como Raf mesmo, que seria a pronúncia em inglês. Meu inglês não é lá aquela maravilha, mas eu acho que a pronúncia certa seria essa. E depois disso, ele continua mantendo seu estado de fúria incontrolável por bastante tempo, né? Ele acaba, durante esses anos de fúria, em algum momento ele acaba evoluindo para um Oni. Aí ele acaba abandonando seu orgulho como Goblin. E a raça dos Onis é uma espécie única de monstro humanoide, evoluída de um ogro general. E ao evoluírem para um Oni, aumenta o nível do tabu do indivíduo, é claro. Bem, não é como se vocês fossem saber disso, né? Enquanto diminui seu tamanho para o de um ser humano normal. Por isso, então, ele vai ter o tamanho de uma pessoa normal agora. Não tão pequeno assim, é claro. Foi só um modo de expressão. E os Onis, ao contrário dos ogros e goblins, eles não formam comunidades ou grupos ou aldeias, esse tipo de coisa. Eles não são muito de fazer comunidades. E agora, como Oni, a sua aparência, no caso, o rosto dele, é igual ao de sua vida anterior como Kyoya. E a partir de agora eu vou começar a chamar ele de Raf, para ficar mais fácil de vocês entenderem quando eu estiver falando dele. Beleza? Beleza. Então, continuando, né? Durante esses efeitos da habilidade da Fúria, né? Da habilidade do Governante da Ira lá, ele se torna um monstro furioso e abandonando todo o bom senso e a capacidade de controlar suas ações. Ele mesmo descreve essa habilidade como se tornar um espectador de seu próprio corpo. Então ele fica mais que assistindo as ações do corpo dele, ele não consegue fazer nada. Ele tá vendo o que está acontecendo, mas ele não consegue controlar o corpo dele. E como um benefício, o Ruler Skill da Fúria, que ele tem, aumenta as estatísticas dele e habilidade do usuário para os valores mais altos absoluto permitido pelo sistema, ultrapassando até mesmo Ariel. Ele fica forte pra caralho mesmo, ele fica muito forte. Mas é claro que ele tenta o máximo possível abster-se de usar essa habilidade, porque ele é incapaz de recuperar o controle sem intervenção externa, né? No caso, ele não consegue controlar o corpo, ele não consegue recuperar a consciência e o controle do corpo sem a ajuda de alguém, né? Então é claro que ele não vai ficar usando isso, né? Então, durante o período que a sua habilidade estava ativa e ele em um estado de fúria, ele acabou encontrando a Filimus Rafinas, né? No caso, a Okachan, a sensei dele lá da vida anterior deles, né? Vocês estão cansados de saber, aquela elfa loira lá. Aquela criança, né? E como ele estava sob a influência da sua habilidade de ira, ele acaba atacando ela. E mesmo que ela tentasse falar com ele, ele não a reconheceu e provavelmente a teria matado se o Potmas não tivesse fugido com ela. O Raf também encontrou a Sofia pela primeira vez quando ele estava sob a influência da sua habilidade de ira, fazendo ele atacar ela e dominá-la facilmente. Até porque não tinha como ela ter força para enfrentar ele, né? Ela não era nem perto de páreo para ele. Além disso, ele inicialmente nem a reconheceu, né? Por razões óbvias, né? A aparência dela é totalmente diferente da vida anterior dela, né? Claro que ele não ia reconhecer ela. E bem, ele também encontrou a Shiraora pela primeira vez enquanto ele estava sob o efeito da sua habilidade de ira, né? Descontrolado, fazendo com que ele atacasse ela também. Só que, no entanto, ele recuou quando ele reconheceu ela como o Akaba Hiro, porque a aparência dela, e antes de reencarnar, e agora depois de reencarnada já e já ter transformado em deusa, a aparência dela é idêntica a antes. Então a Shiraori tem a mesma aparência ainda
da vida anterior, então ele reconheceu ela. E vale ressaltar que nesse primeiro encontro que ela tem com o Uraf, ela ainda não recuperou os poderes dela, ela não consegue usar os poderes dela ainda, depois de ela ter virado deusa. Então, ela ainda tem a força de um humano normal. Eu vou abordar isso melhor no volume 8, no resumo, é claro. Certo? Bem, continuando, ele e a Sofia tiveram uma revanche algum tempo depois, né? Durante a qual ele teve um momento muito mais difícil. Embora provavelmente ainda teria vencido se a Shiraori não tivesse intervindo na luta deles de novo. E durante seu segundo encontro, no entanto, a Shiraori facilmente derrotou e subjugou ele, permitindo que sua habilidade fosse selada com a ajuda da Sofia. Mas ele e a Sofia inicialmente continuam tendo um relacionamento complicado, porque ela ainda guarda um pouco de rancor dele por ter perdido a luta. Depois disso, a Shiraori acolheu o Uraf, fazendo-se sentir grato a ela, embora ele também tivesse problemas para se comunicar com ela, devido à extrema ansiedade antissocial dela, já que ela não era muito de falar antes. Bem, não era exatamente ela, mas, bem, quem viu meus vídeos de spoiler dela vai entender bem como que funciona isso aí que eu tô querendo dizer. E bem, e também parece que ele estudou com ela por um tempo, né? Ficou com ela lá bastante tempo lá. Aliás, ele é o único personagem que sabe o que a Shiraori quer dizer com poucas palavras, sem ela ter que explicar tudo, já que ela não é de ficar falando muito abertamente. Então, ela gosta muito disso no Uraf, de ele conseguir entender o que ela quer dizer com poucas palavras. Então, ela gosta bastante disso nele. E bem, as roupas que o Uraf usa atualmente, aquelas tipo um kimono samurai japonês lá, foram feitas pela Shiraori. Já a Sofia, que tinha raiva dele, com o passar dos anos, o seu relacionamento melhorou bastante. Agora eles até conseguem trabalhar juntos. E depois de ter sua habilidade de ira selada com a ajuda da Shiraori e Sofia, o Uraf se sente grato a Ariel por recebê-lo também, lá no reino dos demônios lá, fazendo com que ele se juntasse ao seu exército para recompensá-lo. E eventualmente ele acaba chegando ao posto de 8º comandante do exército demoníaco lá, da Ariel. Então ele subiu de cargo lá. E atualmente ele serve como um de seus comandantes do exército da Ariel, e apoia totalmente seu plano de acabar com os elfos e de destruir o sistema para salvar o planeta que está indo de encontro à sua destruição, mesmo que essas ações deles matassem metade da humanidade. Bem, não é como se eles tivessem muita escolha também. E para quem não entendeu o porquê disso, vejam os vídeos que eu fiz sobre os administradores e deuses, beleza? E sobre o sistema também. Vai ajudar. E bem, quando o Uraf está sob controle, fora da habilidade de ira dele, que ele está descontrolado, ele geralmente tem uma atitude bem calma e civilizada, eu diria, né? Por razões óbvias, né? Ele sempre mantém a mente aberta durante a conversa e permanece empático com as situações dos outros. Mesmo assim, ele não vacila em sua própria visão de mundo e seus objetivos, é claro. E é claro que ele também tem uma presença bem forte, né? Forçando os outros a reconhecê-lo e sentir a presença dele e o poder dele, sem ele ter que fazer muito esforço. Tanto que o Shun descreve ele a primeira vez que eles se encontram como se ele fosse uma lâmina imparável. Isso logo no primeiro encontro deles, então isso já mostra o tanto que ele é forte. Depois de um tempo também, ele e a Oka-chan se encontram novamente, depois que a habilidade do Rafi da Ira foi selada, durante a qual ela tentou persuadi-lo a parar de lutar, né? No entanto, o Uraf fez ela calar a boca, né? Afirmando que ele está agindo por conta própria e que ela está sendo uma hipócrita, né? Pois ela também tem sangue em suas mãos e fez várias coisas durante todos esses anos, né? Como sequestro, causar guerras, etc. Os elfos têm uma longa história por aí, né? No geral, os dois têm uma relação antagônica por estarem em lados opostos. E ao contrário de quando ele era Kyoya, no outro mundo lá, quando ele ainda era humano, agora ele sabe que sacrifícios são inevitáveis para ele atingir os seus objetivos. E bem, agora uma curiosidade. A primeira aparição do Uraf, tanto na Light Novel quanto no anime, é durante a primeira reunião dos comandantes do exército da Ariel, onde ele está presente como sendo o 8º comandante. E no anime isso foi no episódio 9. E se eu não estou enganado, também foi a primeira aparição da Shiraori também. Posso estar enganado, mas pelo que eu lembro é. E depois disso, o Uraf só volta a aparecer no anime nas cenas pós-crédito do episódio 20 e depois nos episódios finais 23 e 24. Então, ele aparece muito pouco nessa primeira temporada, infelizmente. Esperamos ter uma segunda temporada, né, para termos uma adaptação dessa parte maravilhosa da história, que é a história dele. E bem, agora vamos falar sobre os poderes e habilidades do Uraf, né?
Como eu não ia lembrar isso de cabeça, eu anotei, então eu vou só ler. Então eu espero que não liguem para isso, ou pelo jeito que eu vou falar, certo? Então, como um Oni, um estágio de alta evolução para um Glob, o Uraf exibe incríveis feitos de resistência e força em batalha. Além disso, sendo forçado a escolher o Goblin Xamã no estágio inicial da sua vida, o Uraf tem uma grande reserva de MP, permitindo-lhe usar magia para amplificar seus ataques em combate e convocar um grande arsenal de espadas mágicas que ele é capaz de lançar. Parecendo o Gilgamesh do Fate, né? Então ele consegue lançar essas espadas a longa distância e quando elas se chocam com o inimigo, né, elas explodem. Então consegue causar bastante caos e destruição. Vocês viram isso no anime, mas foi muito de relance, né? Então não foi bem explicado por que explodiu e garanto que vocês nem entenderam por que as armas explodiram lá ou por que teve explosão depois que as espadas acertavam os elfos. Mas bem, estou explicando aqui agora também. E bem, tendo se submetido ao treinamento militar do reino demoníaco lá e vivendo batalhas como comandante do exército, Uraf é um lutador muito competente, no caso muito forte e habilidoso, né? E bem, quanto ao seu equipamento, ele tem uma Appraisal Stone, no caso uma pedra de avaliação nível 8, uma Thunder Katana Seiryu, no caso uma katana do dragão trovão, seria alguma coisa em torno disso, uma Flame Katana Suzaku, que no caso seria uma katana do fogo de Suzaku, e uma espada explosiva, no caso é aquela espada explosiva que ele cria. Bem, títulos e habilidades, ele tem a criação de armas, sua habilidade única como reencarnação, permite que ele crie armas do nada usando MP. A qualidade das armas depende do seu nível de habilidade e do MP consumido. Além disso, ele só pode fazer itens que constituam armas. Ele também tem a criação de arma maravilhosa, que é a evolução da criação de arma, permite lhe dar efeitos especiais às armas que ele cria, no caso fabrica, transformando essas armas em armas mágicas. Então, tipo assim, ele é foda pra caralho, né? Bem roubado. Ele também tem a nomeação, né, que permite que ele nomeie um objeto ou um indivíduo, aumentando os valores e status do alvo. Ele também tem a habilidade Deus da Espada, né? A extremidade da espada. A correção máxima é aplicada aos movimentos ao usar espada, então, e com isso ele tem grande habilidade com a espada. Ele também tem o Space Magic, né? No caso o Espaço Mágico, que é tipo um lugar que ele consegue usar para armazenar muitas de suas espadas em uma dimensão diferente, como se fosse uma bolsa mágica, né? Como se fosse um inventório mágico, né? E quando em batalha e precisando de ataques a longo alcance, Uraf mostrou a sua capacidade de lançar uma enxurrada de espada nos inimigos, convocando suas lâminas armazenadas e usando magia de propulsão para dispará-las, né? O poder destrutivo geral, combinado com suas espadas explosivas, foi comparado a ele literalmente ter mísseis portáteis à sua disposição. Então, tipo assim, nem preciso falar nada, né? Foda pra caramba. E por último, não menos importante, Raf. A habilidade que dá nome a ele também, que é a Warat, que foi desbloqueada depois que ele explodiu de raiva e por causa de abuso psicológico lá do Bimurus. Enquanto ativo, ele aumenta suas estatísticas básicas em mais de 10 vezes, mas também faz ele entrar em um estado de fúria e cega. Então ele acaba não reconhecendo ninguém, então essa habilidade é muito perigoso para ele usar, igual eu já disse antes, ele evita ao máximo essa habilidade por razões óbvias, né? E bem, com isso finalizamos aqui os spoilers sobre o Uraf, né? Eu espero que vocês tenham gostado, deu muito trabalho fazer ele, igual eu já tinha feito umas postagens lá, deu 7 páginas de roteiro, gente, ficou muito grande. Eu tenho que olhar lá na Light Novel lá, procurar todas as informações, fazer um resumo detalhado lá. Deu muito trabalho, então eu espero que vocês compartilhem muito esse vídeo, mas compartilhem muito mesmo com seus amigos, familiares, grupos que tiverem aí, para mostrar o tanto que vocês gostaram desse tipo de conteúdo para continuar fazendo o mais detalhado possível para vocês terem o máximo de informação, igual eu estou fazendo os resumos agora para frente aí dos volumes que vão vir aí, 8, 9, etc. Vão ser bem detalhados, então dão muito trabalho eu ter que ler toda a Light Novel de novo, toda a história, fazer um resumo para poder passar para vocês resumido. Entende? Dá bastante trabalho, então eu espero que vocês façam isso aí para apoiar o meu trabalho, mostrar que vocês estão gostando, certo? Vamos lá, certo? Me apoiem aí. E se vocês quiserem e puderem também se tornar membros do canal aí, que agora a gente já tem os níveis de membro aí, se puderem. Tem um nível baratinho aí, gente, com R$2 por mês aí vocês já se tornam membros do canal aí, só para
poder ajudar mesmo aí, poder apoiar o meu trabalho, mostrar que vocês estão gostando para eu continuar motivado. Tem outros níveis aí mais caros também, mas aí eles já têm algumas vantagens. Bem, vocês dêem uma olhada aí e ajudem no que puderem e quiserem, é claro. Eu ficaria feliz se tivesse alguns membros aí para apoiar o meu trabalho. Então é isso aí, gente. Mais uma vez, se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal. Deixem aí nos comentários, como sempre, o que vocês acharam, sugestões para próximos vídeos, beleza? Entrem aí nos grupos também do Discord, WhatsApp, tem os links aí embaixo aí. Me sigam no Instagram, tem o link e o ID aqui embaixo do vídeo, beleza? Então, é isso aí, galera. Muito obrigado por acompanhar até aí. Falou, até mais e tchau!